Saudações a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Inovatel. É o podcast do Locus de Eletroeletrônica do estado de Pernambuco. Eu sou o professor Meus Nogueira, do Instituto Federal de Pernambuco, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Sérgio Fonseca e Carolina Fonseca. Sérgio Fonseca é o fundador, nada menos do que a maior indústria eletroeletrônica de Pernambuco, e ele me corrigiu há pouco, do Nordeste, certo? Carolina é a diretora comercial, não é isso? Uma das executivas da empresa, né? E os dois vão contar aqui a história da Tron, né? O seu papel em Pernambuco e na região e as perspectivas que temos adiante. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Eu estou tentado a chamar de Sejão, porque no meio nós chamamos sempre de Sejão, né? Até quando há uma referência a Sérgio Filho, né? Que é presidente da ABINE regional e que carinhosamente é chamado de Serginho, embora eu não sei como é que a gente consegue chamar de Serginho, você que é presidente da ABINE, mas tudo bem. Então fica para Sejão e Serginho, né? Então, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para iniciar a nossa conversa, nosso papo, eu queria que você contasse rapidamente a história do que hoje nós chamamos de Tron, né? Isso. A história tem 51 anos. Realmente é a história verdadeira. Na realidade, a história começa com a Altronic, em 1972. Em 1972 foi fundada na cozinha da nossa casa uma empresa chamada Altronic com um só produto, que era um bloqueador de DDD. E já era, nesse momento, inovação. Não existia no mercado. Tanto é que nós tiramos a patente. Do desenrolar de todos esses anos, a Altronic, por ser resiliente, determinada, ela conseguiu, passo a passo, formar uma linha de produtos para automação industrial. Ou seja, com relé de tempo, relé de nível, relé de proteção. Durante todos esses anos, ela foi uma empresa inovadora. Ela é uma empresa que fez sua estrutura toda, porque fabricar no Nordeste tem uma grande desvantagem para uma empresa que está em Santa Catarina, ou está em São Paulo, onde em cada local onde qualquer empresa se estabeleça, seja em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eles têm outras empresas satélites que atendem ao fim de uma empresa eletrônica, porque tem fábrica de circuito impresso, tem ferramentaria, tem empresa de estampo, tem empresa de montagem. Ou seja, para que pudesse a Altronic, em 1972, iniciar a sua história, ela precisou criar, dentro da própria empresa, todas essas empresas, diria, satélites, como fabricante de placa de circuito impresso. E eu lembro, nesse momento, o grande Plínio, que é o homem que fabricava circuito impresso. Eu fabricava circuito impresso dentro da empresa. Depois, eu fabriquei a própria etiqueta do produto de PVC. E eu lembro agora a Pepe, que era um espanhol, que tinha tecnologia de fabricar cartão de crédito em plástico, e foi para dentro da nossa empresa fabricar a etiqueta, porque não tinha como comprar a etiqueta de alumínio, que era uma fortuna. Então, mais uma vez, eu montei uma fábrica de etiqueta dentro da empresa. As montagens eletrônicas... Isso tudo na década de 70? 72 iniciou, né? Sim, mas assim, essa coisa da produção de etiquetas e tal, isso tudo na década de 70? Tudo dentro da Altronic, está de créditos. Dentro da Altronic, sediada lá em Prazeres, ela tinha ferramentaria, ela tinha uma fábrica de etiqueta, ela tinha uma fábrica de circuito impresso, tá? Tudo isso para produzir os equipamentos. Uma estamparia para fazer os terminais dos relés, tá?
e tinha a montagem eletrônica. Chegou a ter a Altronic, nessa época, 200 funcionários, porque nada era automático, tudo era manual. Como desenrolar dessa estrutura? Em 1900 e... não me lembro agora, há 35 anos atrás, mais ou menos que data? Depois eu me lembro a data, nós recebemos um convite do ministro Sérgio Rezende para levar para o Parquetel a Altronic, coisa que nós não podíamos fazer, porque no projeto só caberia empresa nova no Parquetel ou empresa revitalizada. Eu nem era uma coisa, nem era outra. Foi quando meus filhos, que já trabalhavam comigo há mais de 15 anos, resolveram empreender no Parquetel. Aí foram para o Parquetel e fizeram o primeiro galpão pequeno, adquiriram um terreno e assim o desenrolar nasceu uma outra história. Agora, uma outra história, evidentemente, com muito know-how, porque o know-how eles aprenderam dentro da Altronic, certo? Então o Sérgio e a Carolina tiveram uma escola, uma universidade dentro da própria Altronic. Hoje a Altronic é a empresa que é em virtude de todo esse arcabouço de conhecimento e diretrizes que faz realmente ser a Tron que é. Uhum. É como eu citei, eu me lembro, na verdade foi 36 anos, foi 87. 87. Em 87, né, eu era estagiário de Múcio. Né, eu fazia manutenção, estava terminando meu curso técnico, fazia manutenção de fonte chaveada, que na época era um mistério, só os mais competentes sabiam consertar. E eu me lembro de você ter entrado para uma reunião com o Múcio justamente para pensar o Parquetel. Era um conjunto de empresários que estavam pensando o Parquetel. Né? Que foi Eusínio, que foi Plínio, Plínio, tinha Rildo também, tá? Ou seja, conjunto de sonhadores, tá? E que realmente... E que pessoas que se mostraram não só sonhadores, mas empreendedores notórios em suas áreas. Exatamente. Ao longo dos anos, né? Muito bom, Sérgio. Sérgio, por favor, a Tron como centro de gravidade do Parquetel, certo? Ela tem um papel, né? E recentemente vocês têm mudado um pouco, não mudado não, mudando uma nova faceta. Talvez a pergunta se dirija mais a Carolina, que é uma interação com outras empresas de prestação de serviço, de trabalho conjunto, de construção conjunta. Então, inclusive, foi assim que eu conheci Carolina, numa reunião lá no Parquetel. Carolina, tu pode falar um pouquinho sobre esse modelo de interação que vocês estão construindo com as empresas do ambiente eletroeletrônico? Com certeza, professor. Queria agradecer aqui essa oportunidade. Está sendo um momento muito satisfatório para nós estarmos juntos aqui, falando um pouquinho desse universo. Eu lembro bem daquele encontro, ali estava se desenhando um novo mindset para a Tron. O que é que a gente acredita que daqui para frente vai funcionar? E a gente acredita que as conexões farão a diferença na vida de todas as empresas. Nós temos realmente uma grande expertise na produção de hardware, sobretudo, firmware e alguma expertise em relação a software, mas nossa essência é na parte de hardware e de firmware. E isso a gente entendeu que não só ter a essência e ter o maquinário, cada vez que a gente se juntasse com outras empresas com o mesmo objetivo, o crescimento seria do todo. Então, por esse crescimento e por acreditar que juntando com mais cabeças pensantes com o mesmo objetivo, a gente vai mais longe, nós começamos a abrir a nossa história, a nossa plataforma, a nossa empresa para receber empresas correlatas no nosso segmento. E isso vem dando muito certo. Então, hoje aqui em Pernambuco, a gente se orgulha de dizer que produzimos para projetos extremamente inovadores. E quando esse time novo chega, pequenas startups ou startups médias ou grandes empresas, o que acontece é a conexão de novas ideias. Ali é engenharia na veia, é processo de produção na veia, é hardware, é troca de conhecimento. E é o que vai fazer com que
a economia do setor se fortaleça aqui no nosso estado, que a gente possa levar mais produtos de Pernambuco para o mundo, mas produzido aqui por engenheiros competentes, por empresas competentes e por instituições que juntas fazem a diferença na vida do ser humano. Então, essa junção e essa conexão é algo que a Tron, de 2 anos para cá, vem abrindo as portas para somar com essas empresas. E alguns projetos são extremamente desafiadores. Alguns projetos eles já estão aí na vida para o consumidor ter acesso, outros ainda estão na parte de desenvolvimento, de P&D e de alinhamento de produção disso, mas que com certeza ao longo dos próximos anos a gente vai ver uma indústria muito mais consolidada aqui no segmento de hardware, isso a gente não tem dúvida. Que bom. Me corrija se eu estiver errado, tá? Na minha leitura do que você falou. Então a Tron está, na verdade, criando um papel de centro de gravidade de um hub. Sim. Né? Um hub da área eletroeletrônica. Sim. Regional, né? Porque muitas vezes esses estudantes, quando a gente conversa com o pessoal das universidades ou com as pequenas empresas, algum componente, alguma necessidade daquele, ou até um fornecedor, para aqueles que estão chegando agora, é algo que para a Tron está consolidado e que a gente pode encurtar um caminho para que seja mais produtivo aqui, para que uma ideia que esteja ainda no campo da idealização ou daquelas primeiras manufaturas, elas possam chegar mais rápido. Isso é uma corrente, isso é uma força do todo. Então, quando a gente entra e soma com os pequenos, na verdade, eu acho que é um fator que vem para a gente de forma muito mais impulsionadora. Perfeito. Então, isso vem acontecendo. A Tron abre suas portas para poder ajudar o próximo a poder realizar, pegar um pouco da história de Sérgio Fonseca, que saiu lá atrás de uma cozinha, muitos deles saem também de algumas cozinhas da vida, e poder dizer o seguinte... Nós não temos tradição de garagem, né? Nós não saímos da garagem, a gente sai da cozinha, a gente né? sai da cozinha. Quando muito do quintal, né? Quando muito do quintal, mas no final das contas a gente consegue mostrar que sim é possível. E aí a gente consegue facilitar, até por termos um acervo de componentes e uma grande cadeia de fornecedores, encurtar o caminho para quem está chegando. Perfeito, perfeito. Eu pontuo, né, que como vocês bem sabem, um dos objetivos do Locus é justamente criar esse contexto. Então é muito bom saber que já existe uma iniciativa privada de uma grande empresa, da maior empresa do Nordeste nesse sentido, né? E como nós estamos criando esse mesmo contexto, só que com o objetivo primário de interagir a academia com a empresa, que estão distantes, existem pontos de conexões eventuais aqui e ali, mas não existe uma interação adequada. Então, um dos trabalhos, um dos objetivos do Locus é fazer essa aproximação. Daí a gente está fazendo o podcast aqui, para divulgar, mostrar para quem não conhece que existe um Sérgio Fonseca, que existe uma Carolina Fonseca, que existe uma Tron, né? Mais adiante, vou deixar mais lá para o final, a gente vai voltar a esse ponto e vamos conversar sobre isso, tá? Sobre a questão do Locus, como vocês veem o Locus. Mas eu queria saber o seguinte, você falou da academia, como é que você vê o papel da academia dentro dessa ideia porque veja, você vai trabalhar com startup, né? Então vai trabalhar com jovens, idealistas, tal, mas vai haver, principalmente com esse mercado dinâmico, né, de alta tecnologia, vai haver demandas específicas, de conhecimentos específicos, necessidades específicas, que, conceitualmente ao menos, né, nós vamos encontrar na academia. Como é que você vê as possibilidades de interação da academia, a possibilidade de concretização de planos consistentes de P&D com a academia? Eu acho fundamental para o crescimento do todo. A indústria ela não vai conseguir se evoluir sem ter conhecimento, e o conhecimento vem das pessoas. A Tron ela já recebe, desde um pouco antes da academia que a gente está citando aqui, os alunos do Senai, ela já se propõe a fazer painéis didáticos para que esses alunos saiam mais capacitados, entendendo de tecnologia, de produto, de automação, de uma série de circuitos elétricos. Então a Tron ela já tem essa veia de entender que a academia ela é um braço extremamente forte dentro do contexto. Então é do Senai, e aí a gente entra no segundo momento, que é a academia, e a Tron ela vem conversando. Recentemente eu tive aqui com o Robocim. Então a Universidade Federal tem um grupo de alunos que fazem a diferença e que desenvolvem projetos que tem todo um contexto de concorrência mundial.
Então a gente sai de Pernambuco, sai da universidade aqui, que a gente está nesse momento aqui ao lado, e sabe que vai chegar muito mais à frente com esses projetos. Alguns institutos aqui de Pernambuco estão dentro da academia e fazem essas conexões. Empresas grandes, multinacionais, lá de fora, também estão aqui. Só fazendo uma correção. Quando eu falo academia, os institutos estão dentro. Hoje os institutos não são apenas formação técnica, tem formação superior. E a nossa formação técnica, eu gosto muito de ensinar aos técnicos, né, fazer a formação técnica. Eu brinco, eu não estou formando técnico, estou formando engenheirinhos. Certo? Porque o mercado da tecnologia não mais concebe aquela coisa clássica do técnico como sendo montador e tal. Você tem que entender. Né? Então, só fazendo um parênteses. Quando eu falo academia, os institutos federais estão dentro da academia. Estão dentro da academia. Tá? Inclusive, a gente tem programa de P&D. Eu tenho um programa de P&D com a Sem Fio. Né? Certo? Já tive com a Botonap. Né? Então, eu já entreguei 2 produtos para a Botonap, o meu laboratório já entregou 2 produtos para a Botonap, e é esse o trabalho, né, que nós vemos fazer. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essas pessoas, a Tron está de portas abertas, ela inclusive recebe do próprio PET, nós recebemos estagiários lá do projeto, e de todas as academias a gente está sempre receptivo, eu acho que é importante para um contexto geral, e eu tenho um lema que é de Pernambuco para o mundo. Então, eu quero que quanto mais pessoas possam passar a conhecer o que a gente faz e trazer ideias e trocar essas ideias, mais longe nós iremos. Perfeito. Aí agora eu vou pedir que você me refaça uma correção que você me fez quando estávamos conversando em off. Né? A gente não tem uma ideia muito clara sobre o papel da ABINE. Gente, que não é a indústria, a academia em si, né? O engenheiro, né? O pessoal da área de tecnologia, que não é o empresário, que não tem uma ideia clara sobre o papel da ABINE. Então eu tinha feito uma pergunta que você me corrigiu em off, né, que é como é que a ABINE poderia interagir para fortalecer esses mecanismos de P&D com a academia, né? E aí você me corrigiu, eu queria que você refizesse essa correção e esclarecesse o papel da ABINE e como é que você vê qual seria a instituição. A instituição que poderia interagir. Olha, Sérgio, meu irmão, ele é hoje o presidente do Nordeste, né, diretor Nordeste da ABINE. Regional. E a ABINE, na verdade, ela se propõe a ser uma associação brasileira na indústria eletroeletrônica. E o papel da ABINE é fazer com que as regulamentações, as questões tarifárias, essa economia desse momento, ela esteja dentro da indústria, ela faz esse intercâmbio entre governo e indústria. Eu acredito que essa resposta, professor Milton, poderia vir realmente do Sérgio, ele poderia explicar um pouco mais, porque talvez eu não tenha essa visão, mas eu vejo a ABINE muito ligada às indústrias, no âmbito da indústria. A gente tem reuniões semanais ou quinzenais, Sérgio está sempre presente nas reuniões presenciais lá em São Paulo também, mas o ponto ali é a integração para que esse setor ele cada vez mais esteja consolidado no âmbito de fazer com que aconteça a digitalização do setor, as regulamentações do setor. Agora mesmo recente a gente teve um impacto em relação à mudança do IPI, então a ABINE estava fortemente interagindo entre a indústria e o governo. Eu vejo um papel mais nesse sentido da ABINE. Eu acho que brevemente, quando o Sérgio estiver aqui, ele poderá responder. Sérgio é a pessoa correta. Vamos trazer Serginho, né? Teve recentemente uma ação que Sérgio fez junto com o presidente da ABINE, ele como diretor regional, e o presidente da ABINE foram a Brasília falar com a ministra e conseguiram aí ações importantes para a implementação da indústria de componentes no Brasil. Então, eu vou deixar esse tema para você convidá-lo a falar sobre isso. Perfeito. Mas olha, esse marco aí de Sérgio como diretor regional da ABINE é algo que vai ficar por muitas gerações. Muito importante esse podcast. Então já peço um lobby de vocês para que ele aceite o meu convite. Com certeza. Com certeza faríamos isso. Não, quando eu fiz a pergunta é o seguinte, é porque nós estamos vivendo já há algum tempo, né, a questão do conceito de indústria de quarta geração, que a gente gosta de chamar de indústria 4.0, né, que foi o que nasceu na Alemanha lá em 2011, a própria Merkel colocou isso como um produto estratégico para poder manter a indústria alemã à frente.
né, está batendo na nossa porta. Certo? A indústria 4.0 está batendo na nossa porta. E o desafio é grande. Um desafio de chão de fábrica. Tá? Então, eu vi como uma perspectiva da BID congregar isso para que gere a modernização. O termo não seja adequado, não que a indústria não seja moderna, mas a migração, né, de forma ordenada e normatizada, tá, para a indústria 4.0. E nesse processo, né, a gente entra aí num problema de engenharia de processos mesmo, certo? Engenharia de produção, tem desafios de conceitos, todo um paradigma de chão de fábrica tem que mudar em muitas indústrias. Certo. Tá? Mas... E aí por isso que eu fiz isso, vou guardar isso para Serginho trabalhar melhor. Mas aí eu vi que teria um papel. Tá? E encontrando isso como é o desafio, entraria também a academia. Mas aí fica, certo, como uma chamada para a próxima. Mas Sérgio, você ia falar? Pode falar, por favor. Vamos lá. Isso você falou num tema da indústria 4.0. Quem hoje está atuando nisso é o Senai. O Senai adquiriu um software de uma empresa de Santa Catarina, a Harbo, adquiriu o software e ela hoje, o Senai, aplica esse software nas pequenas e médias empresas para a questão da produtividade nessas empresas. Ou seja, eles têm um software onde avaliam a produtividade da indústria. Uhum. Uma coisa interessante é que a Tron, ela fez uma bela linha, uma robusta linha de hardware, falando com as mais novas tecnologias de comunicação, como LoRaWAN, 5G, 4G, 3G, Bluetooth. São hardwares prontos e já estão entrando no processo de serem os coletores de informação de máquinas, de processo produtivo, de sistema de abastecimento de água, para atender a essa demanda da indústria 4.0. Uhum. Então, isso é um tema importante e que a Tron está realmente dentro dessa tecnologia muito avançada, com uma bela numa linha, como a Bottom-Up também está fazendo a questão da tecnologia de comunicação LoRaWAN. Uhum. Então, o Fred e o Wellington têm o hardware deles e nós temos a nossa linha de hardware voltada para a indústria. Uhum. Aí não só para sistema de abastecimento de água, condomínios, prédios inteligentes, e indústria 4.0, chão de fábrica. Então nós temos isso para atender. Pois voltando ao é o seguinte, vocês têm a solução, o Senai tem uma solução, até que ponto essa solução é escalável para todas as indústrias, todas as naturezas. Mas isso vamos deixar para conversar com o Serginho, né? Não, isso aí eu posso até te responder, então porque tá. Os ouvintes aí vão ficar nessa curiosidade. Sim, a tecnologia é escalável, o IoT é escalável, a Tron, inclusive, está se propondo a fazer tem alguns produtos que estão saindo do forno e que vão chegar às nossas residências, às nossas indústrias, de forma escalável, em conjunto com o Senai, em conjunto com outras empresas que também trabalham com outras plataformas, mas o hardware é feito aqui e parte do software também. Então, a gente tem os dois sendo desenvolvidos na Tron. Firmware. A parte do firmware também. Okay. Então, isso tudo está pronto para ir para o mercado, já está saindo aí para o mercado e aí é extremamente escalável. Porque a solução que a Tron faz, ela é completa. Ou seja, porque como Pernambuco não tem esquina, isso eu uso esse termo há muitos anos. Sérgio, vamos aproveitar, Sérgio, fala um pouquinho dessa solução da Tron, principalmente esse produto novo. Eu ia perguntar a entrada da Tron na parte de IoT, não necessariamente na parte de indústria 4.0, mas vocês têm um produto na parte de IoT. Temos vários produtos de IoT. Tá? Então, por favor, fale um pouco sobre esses produtos, né, os desafios tecnológicos e como foi, né, chegar a isso aí, o que lhe motivou, né, e quais foram os desafios, essas coisas. Eu volto aos primórdios e é o que eu ensinei a Sérgio e a Carolina. A indústria de tecnologia ela só sobrevive se houver inovação. Sem inovação,
ficar na mesmice, vai se acabar. Então a Tron utiliza a inovação como um ponto fundamental de crescimento. Por isso ela, há 2 anos e meio atrás, ela tem uma equipe de engenheiros desenvolvendo sistema para a indústria 4.0 e também para prédios inteligentes. Então, já existem vários produtos que já estão no mercado, tem vídeo, tem aplicação, a Tron está contratando integradores por todo o Brasil para colocar esse produto em todo lugar. Já está trabalhando com várias plataformas, com a Tago, com LiveMess, com a Mina. Timble, certo? Com a plataforma do Mina. Ou seja, tudo isso já está inserido no contexto do trabalho que a Tron está executando. Vocês têm um produto na área de automação de condomínios. É essa aí. Poderia falar um pouquinho sobre ele? É um dele. Condomínio, você automatiza o sistema de abastecimento de água de um prédio para monitoração da caixa superior, da caixa inferior, e ele faz toda a proteção e automação do sistema de bombas. Ou seja, liga a bomba, desliga a bomba, fazendo o ciclo para que ambas tenham o mesmo de gastos no período. Se houver uma falha da bomba por uma falta de fase, uma inversão de fase, uma entrada de ar na bomba, qualquer falha dessa, o sistema entende, desliga essa bomba, bota a outra bomba de reserva para funcionar e avisa através do aplicativo para que se tome providências. Perfeito. Você também pode planejar a limpeza da caixa d'água, manutenção preventiva da bomba. Você tem relatórios que o sistema, pelo esvaziamento e enchimento dos reservatórios, você pode avaliar se existe vazamento no prédio, tá? E a eficiência que está trabalhando no prédio na sua questão de abastecimento de água. Me corrija, eu acredito que deva permitir também que o síndico, o gestor do condomínio, possa fazer uma gestão de consumo no momento de racionamento, que é algo que acontece Em tempo real, em qualquer em tempo momento. real, exatamente. Eu acho que esse, né, é um ponto fundamental nesse produto. Né? Isso. E agora ele é voltado para pequenos condomínios, grandes condomínios, como é que... Nós temos 2 produtos. Um que você só monitora a caixa d'água superior. E através do monitoramento da caixa superior, você tem todas essas informações, inclusive o consumo diário do prédio. Segundo lugar, você tem se a bomba está ligada, se está desligada, se há extravasamento da bomba, planejamento de manutenção da bomba e limpeza da caixa d'água. Tudo isso só de um produto mais simples que maciçamente vai ser colocado no mercado, porque nem sequer é vendido, é comodato. E você paga apenas uma taxa de R$ 99 Então, por mês. É um modelo de hardware como serviço. Vocês vão, na verdade, colocar... Receita recorrente, né? Isso. E esse aplicativo foi desenvolvido na própria Tron, utiliza a rede LoRaWAN, e nós colocamos todos os aplicativos que tiverem então na nossa nuvem, e também nós colocamos para os administradores de condomínio um dashboard, onde ele pode verificar todos os prédios que estão no sistema, ele pode verificar quais são os que derem problema de imediato através de mensagem. Como é que está a cobertura da LoRa? Espetacular, espetacular. E ela é muito versátil, que você pode até formar através de um modem, formar a sua própria rede. Um gateway e fazer o seu próprio, exatamente. Né? Mas, na verdade, você não está distribuindo gateways pela cidade, você está pegando um serviço. Isso. Né? Eu esqueci agora o nome dela, mas tinha uma empresa, não sei se tem mais de uma nesse momento, Sim. né, que prestava esse serviço e que tem algumas restrições. Faz uns 2, 3 Você, anos para ter isso, você tem que ter homologação da Anatel, você tem que homologar na Evernet. É realmente um processo muito penoso, porque
você tem que ter muita tecnologia para atender às normas que são solicitadas. Não só tecnologia, mas a capacidade de seguir uma regulamentação de forma consistente. Exatamente, tá? Então isso é que eu acho que o governo deveria ajudar essas empresas de tecnologia a obterem recursos, tá? Para caminhar com maior velocidade. Isso é que é muito importante. Ótimo, muito bom. Fico muito feliz. E é de Pernambuco, tá? Tá, sim. Por isso que estamos aqui. Deixa eu sair um pouquinho de Pernambuco, certo? E olhar, já que a Tron não é só uma empresa brasileira, é uma empresa forte regionalmente, tá? E claro, Nacionalmente, tem pretensões de entrar pelo país afora, não é isso? Não, ela já está presente em todos os estados. Nós temos mais de 2.500 distribuidores e nós exportamos também para alguns países da América Latina. Ah, que bom saber. Né? Tá vendo que alguns detalhes a gente perde? Bom, nos últimos meses, a WEG, que é notoriamente a maior indústria nacional e de projeção internacional, né, na parte de sistemas eletroeletrônicos, particularmente na parte de acionamentos elétricos, tem uma alta nas suas ações, né? O que nos induz a pensar que há um fortalecimento do mercado da área de eletroeletrônicos, particularmente a parte de controles industriais. Como é que a Tron vê isso? Essa informação procede? Essa interpretação está correta? Como é que está o mercado? Como é que a Tron vê esse mercado? Essa informação procede e, na verdade, é uma equação de uma série de fatores. Nós estamos saindo de um momento pós-pandemia. E o que é que ficou claro na pandemia? A gente deveria deixar de ser tão dependente de países como a China, por exemplo. Então, a reindustrialização é algo que está impulsionando esse momento dentro da WEG, porque está se revendo o que é que eu posso voltar a fazer aqui no nosso país para que eu me torne um país mais autônomo, uma empresa mais autônoma, para que não tenha os problemas que a gente vivenciou de uma maneira geral aí no problema de pandemia, no momento de pandemia. Esse é um ponto. O segundo ponto é que cada vez mais a automatização, a automação, a indústria 4.0, você vai tendo controle das operações. Então, não é somente a racionalidade de um negócio, e sim a necessidade desse negócio se manter vivo perante, inclusive, a concorrência. Então, na hora que você tem um crescimento com a IoT, o que é que as empresas estão visando? Visando ter mais controle, porque você tem mais economia, você tem uma plataforma mais enxuta. São os BIs nascendo desses controles. E se a gente tem uma indústria muito mais desenhada, planejada, projetada e controlada, você vai ter uma indústria que vai chegar muito mais, vai conseguir concorrer com o mundo. Então, eu acredito que esse momento ele tenha vários outros fatores, mas os principais sejam não ser mais uma indústria dependente de outros países, em função do que a gente vivenciou, e uma necessidade eminente de se tornar competitivo com esses outros países. Então, cada vez mais tecnologia, cada vez mais envolvimento com essas áreas de produção vão ser pulsantes e crescentes, uma vez que a gente tem esses dois pilares aí norteando os próximos passos. É também o que está acontecendo na Tron. A Tron, com essa questão da pandemia, ela revisitou o seu conceito do que ela importava, ela passou a pensar diferente em relação a alguns conceitos aí, e ela vem desenhando produtos para controle e automação, que é o produto da indústria 4.0, que é o controle da casa de máquinas de um edifício. Por quê? Porque você tem que estar autônomo, você tem que estar visitando isso aqui de forma muito mais automatizada na sua mão. Então é uma visão da Tron que nós estamos num processo de reindustrialização. De reindustrialização. É muito bom saber. A pandemia... Né? E a gente passou por um processo de quase 30 anos de desindustrialização. Eu sinto isso no Brasil, eu visito bem o Brasil e eu sinto que as pessoas estão com esse olhar para não se tornar tão dependente do que a gente viu agora passados aí os últimos 2 anos. Certo. Frente a esse cenário, os desafios, né, que são eminentes a isso, né, e citando um exemplo da Moura, que cresceu a um ponto, né, que teve que tirar de dentro da fábrica o seu P&D e criar um instituto, né, o Instituto Moura, o ITEM. Né? Como é que a Moura vê o seu futuro? Eu posso contar, vibrar com um futuro Instituto Moura, um Instituto Tron
dedicado a desenvolvimento de produtos de alta tecnologia para a nossa indústria? Com toda certeza. Amor é uma inspiração. Hoje nós já fazemos isso dentro da nossa empresa e esperamos que logo mais em breve a gente também precise tirar de dentro da empresa essa parte de desenvolvimento de P&D, como foi a necessidade da Moura. Eu acredito que esse é o caminho das empresas que vão se desenvolvendo, das gerações que vão surgindo, da autonomia de processos, não deixar, não é mais o close, né? Aquele momento ambiente fechado da industrialização, é o open mind, é o open das inovações. Então, eu acredito que a gente um dia chegue lá. Meuzi, veja bem, é uma coisa muito importante que eu vou dizer. Não adianta só o empresário querer montar isso. Ele tem que ter o apoio do governo. É exemplo do Parquetel. Sim. Por exemplo, o Posto Digital tem incentivos fiscais sobre serviços e que já estendeu para Caruaru, que já estendeu para é uma avenida onde tem várias empresas de tecnologia que estão fora dali do Porto Digital, né? Ali perto do lado do São Luís, como é a avenida? Ali é A Aurora? Não. do lado do São Luís. São Luís, no centro da cidade, é Rua da Aurora. Não, não é ao contrário, aquela que faz assim. Rua da Boa Vista? Rua da Boa Vista. Eu acho que na Rua da Boa Vista tem empresas ali. Então está estendido nessa área para o incentivo fiscal do ICMS, do ISS. Dentro do Parquetel, nós fazemos hardware, software e firmware. Ou seja, tem empresas que também desenvolvem aplicativos, mas não tem o incentivo que o Porto Digital faz. Aí tem que sair de dentro do Parquetel, abrir uma sala lá na cidade. Eu fico muito feliz, Sérgio, em ouvir isso, porque como professor do Instituto Federal e como representante do Instituto Federal dentro do Locus, muitas vezes eu me sinto como o professor que chega com um pires do governo. Vamos investir nas empresas, vamos fazer uma... Então é muito bom ouvir de uma pessoa de peso como você essa necessidade. E nesse sentido, eu posso adiantar que o Locus, tem trabalhado em fortalecer o Parquetel, fortalecer o centro de prototipação do Parquetel. Eu e o professor Guilherme Nunes, que é o representante do Locus na Universidade Federal, fomos treinados na S63, na prototipadora. Estamos trabalhando junto com o senhor Petros Lorena, que é o responsável técnico pelo laboratório, em fazer a manutenção, estabelecer mecanismos para que o uso desse espaço, para promover isso e dar com isso, não só o suporte do governo, dei lá o espaço maker, como gosto de falar, dei o espaço de prototipação, que é o termo correto, tá? E com isso fortalecer as empresas e dizer, não são só uns meninos que estão brincando de fazer, são empresários, pessoas que precisam e que merecem um apoio, um suporte. Isso é importante. Tá. Você veja uma coisa, no Parquetel, o IPTU daquela área, do Parque Tecnológico, em todo o mundo é free. Nós pagamos uma taxa de IPTU absurdamente cara. É mesmo, uma informação nova para mim. Eu pensei que, inclusive, tudo bem que não fosse free, mas que ela fosse reduzida. Sim, que inclusive o governador Arraes, lá em 80, início de 90, tinha ideia de uma zona livre de fazer isso lá em Suape. Sim. Sim. Que é uma área de processamento internacional, que é levar as indústrias para Suape, Inclusive ficou essa coisa, quando começou a Suape, vou esvaziar o Parquetel e tal. Eu pensei que alguma coisa nesse sentido já existisse o Parquetel. Realmente veja. Saber que vocês pagam IPTU e tal. Veja, se já tivesse o parque industrial todo completo, certo? Eu me calaria, mas o Parquetel é uma criança que, eu brinco dizer, insiste em nascer. Certo? Insiste em nascer e, digamos assim, precisa ser cuidada, respeitada e, diria, incentivada, como é o Porto Digital.
Todo mundo fala do Porto Digital. Perfeito. Mas nós somos aqui, eu diria, puxando a brasa para o nosso canto, o nosso local de trabalho, o aplicativo não funciona sem o hardware. O hardware é o coração da história, certo? Onde vai trafegar todas as informações para sair do seu aplicativo. Mas não se fala em Parquintel, se fala em Porto Digital. E essas coisas estão precisando ser completadas lá no Parquintel. Eu acho que você aí, com sua rede de informação, a Locus pode balançar um pouco isso aí, chamando a atenção, porque tudo isso nós fazemos, mas ainda não surtiu efeito tanto que deveria surtir em ter uma área de tecnologia realmente avançada, tá? Bom, já estamos no nosso horário, fico muito feliz. Eu gostaria de ouvir umas curiosidades de Carolina e de Sérgio sobre essa iniciativa, né, sobre o Locus, sobre se vocês têm alguma sugestão a dar às linhas de trabalho que nós estamos tomando, né, como o PET, como a revitalização do laboratório de prototipação do Parquintel, esses podcasts, né? Ontem nós gravamos com o Wellington e foi um podcast super técnico. Acho que vai ser muito interessante para quem se interessar mais na parte técnica de como foi resolvido o problema. Então, o Wellington Messias, eu brinco dizendo que é o Messias da Butolab, né? Fez uma contribuição muito boa. Eu já recebi o Hugo Medeiros, né, o diretor de inovação da CET. Vou receber Tereza Maciel, que é a diretora de tecnologia, né, que vai estar à frente de toda a estrutura do Parquintel, né, e a gente está aqui para conversar, para colocar essas ideias na mesa. Aí eu pergunto, vocês têm alguma sugestão mais de linha de ação? O que vocês acreditam que nós pudéssemos fazer a mais? Veja, eu acho que a principal coisa que deveria acontecer no Parquintel era a ampliação, tá certo, das indústrias lá no Parquintel. O reconhecimento do Estado, do governo, prefeitura, governo do Estado, em ampliar, investir em desenvolvimento, tá? E uma coisa importante, isso é um recado para você como professor, a gente melhor preparar os nossos alunos para o estágio, chegarem com bagagem, com conhecimento, para que nós possamos ajudá-los a sair do outro lado. Mas muitas vezes temos essa sensação que eles chegam lá, não é para estagiar, é para aprender. Isso é que eu dou isso a você, porque eu estou nessa parada há muitos anos e eu acho que é uma contribuição, embora não muito boa de se ouvir, mas muito boa de se assimilar. Sim, para fazer isso. Né? Inclusive eu ligo para você, tem um cara de layout aí, meu amigo, não é verdade? Aí você diz, rapaz, mas é isso que eu falo. Não, porque eu tenho fama de ser rigoroso, então eu só mando o que eu acho que é bom. Né? É por isso que não manda. Mando por si, mando pouco, mas mando. Tá? Então, nesse sentido, eu tenho até elogiado a ação do novo governo em manter uma iniciativa do governo anterior, que foi o SPET, Programa de Extensão Tecnológica, que busca atacar justamente esse problema. Porque, veja, olha, no início da década de 90, eu li um artigo na Veja, Páginas Amarelas, do John Mayer, que na ocasião era diretor do Laboratórios Bell, certo? E ele disse uma coisa interessante, isso lá, 33 anos atrás, né? Que a academia nos Estados Unidos estava pelo menos 5 anos distante da tecnologia na indústria. Defasada, né? Tá certo? Isso está há 30 anos atrás. Imagina como é que está hoje. Existe toda uma dinâmica. Então, é necessário, por isso que eu falo da interação, é necessário uma interação. Mas não é só chegar e perguntar, Sérgio, o que tu precisa? Porque tu vai me dizer hoje o que tu precisas e eu vou implementar. No tempo que eu estou implementando, tu vai mudar já as tuas necessidades. Entendeu? Então, qual é uma saída? Tá? É fazer o processo da interface. Então, nesse sentido, o programa do PET, achei espetacular. Programa de extensão tecnológica. Quando a gente faz o que eu brinco dizer que é uma mini residência.
Tá? Eu até falei com o Carmelo, o professor Carmelo, que na ocasião Conheço estava muito. à frente, que tinha que expandir, porque o projeto foi feito para um projeto de 4 meses. 1 mês de formação e 3 meses de empresa. Vocês receberam, acho que foram 2, não foi? Na Duas parte rodadas. de PCI, na parte de operação... De hardware, de plástico. Errado, foi, exatamente. Né? E o que acontece? Aí tinha 1 mês só para, tendo ouvido, quando a gente fez o projeto, tinha ouvido ainda hoje, saber o que é preciso, ele tem que preparar para tirar essas carências que você citou agora, certo? Em 1 mês, para que o aluno entrasse sabendo alguma coisa, para que pudesse contribuir, uma das características do PET, que é que contribuísse com uma missão específica, contribuísse e aí aprendesse e fosse absorvido. Né? Entendeu? Então, está trabalhando nisso, Sérgio. Está trabalhando. Quero agradecer muito aí o seu convite, tá? E convidá-lo para ir lá conhecer a nossa empresa. Eu já conheço. Não, Eu não conheço o Novo Prédio, é verdade. Eu lhe Isso. convidei para a inauguração. Sim, foi. Mas aí eu tive um problema de saúde na família, Não, tem infelizmente não problema. pude. Ah, o convite está aberto. Inclusive, eu lhe informei. Né? Sim, foi. Eu lembro disso. Eu Se lembro. você for lá de 2 em 2 meses, já não conhece mais, porque a gente vive assim. Isso é Trazendo indústria. inovação, trazendo máquinas, fazendo realmente a coisa andar, ter vida. Isso é que é importante. Então, se você permitir, eu vou procurar, posso interagir contigo, com Carolina, para fazer uma visita. Eu, o professor Paulo Hugo, que é o coordenador geral do Locus, Sim. certo? E o professor Guilherme Nunes, que é o representante do Locus da Universidade Federal. Seja Seria bem-vindo. fantástico. Tá? Para a gente ter essa conversa Isso. Não. E para finalizar aqui, em relação, eu queria te parabenizar, você sempre à frente do tempo, sempre trazendo essa integração entre a indústria e a academia. É muito louvável isso. Que bom que você está desenvolvendo. E estarmos aqui presentes com vocês, estamos muito felizes. Se você me perguntou uma sugestão, eu só senti um pouco falta da ADEP. Não sei se faz sentido ou não. Eu acho que a ADEP pode ajudar um pouco em relação a esse desenvolvimento das indústrias pequenas, dos recém-formados, como é que vai aproveitar melhor, fazer essa integração com a indústria, juntamente com a Bini, mas que venham novos podcasts. Eu acho que a gente tem uma série de assuntos que a gente passaria um dia aqui conversando, é muito salutar isso e muito bom estar aqui com vocês. Eu já disse que vou convidar Sérgio Filho, Serginho, mas eu gostaria que ele viesse acompanhado, pelo menos de um de vocês. Não, Muito vem com interessante. Carolina, vem com Carolina. Podemos vir juntos, É, sem problema tá nenhum. Tá, muitíssimo obrigado mais uma vez, um grande abraço. Um Obrigado grande a você. abraço. Um Até abraço. mais.